Graça e paz, meus amados irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao grupo de evangelização do Movimento Católico Discipulado de Jesus Cristo. Estamos nas meditações orantes do curso bíblico católico. No livro de Judite, hoje nós meditamos com o livro de Judite no capítulo 8. E lembre-se, o discípulo só cresce no caminho da palavra de Deus e do Espírito Santo. Por isso, meu irmão, minha irmã, abra agora a sua Bíblia e vamos juntos meditar a palavra de Deus. Estamos iniciando a quarta vivência da semana. Meditamos hoje com o tema Judite, uma vida pela liberdade. Então nós meditamos este tema no capítulo 8 de Judite e nós iniciamos a nossa meditação. O Deus de Israel é o Eu sou aquele que sou. Foi assim que ele se identificou a Moisés na teofania da sarça ardente, e é assim que ele quer ser chamado em todas as gerações. Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, o Deus dos vivos, não dos mortos. Mas do que apontar para a sua essência, o nome de Deus enfatiza a sua presença libertadora, porque é agindo em favor do seu povo que ele irá se revelar de forma concreta e plena até a manifestação gloriosa do Senhor Jesus. O Eu sou escuta o clamor do seu povo, enxerga o seu sofrimento e desce para libertá-lo. Mas esta libertação não se dá de forma pronta caída do céu, mas com a participação dos seres humanos, porque a libertação não seria verdadeira se o seu processo, o homem não fosse livre para querer ser liberto ou não. Assim, o ato de libertar exige a liberdade e a cooperação daqueles que devem ser libertados no próprio processo de libertação. O homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, justamente para ser livre, porque fora da liberdade a vida humana não tem sentido, atrofia e morre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Podem nos matar o corpo, mas ninguém pode nos matar a alma, porque a liberdade está na essência do ser humano vivo. Enquanto tem uma chama de liberdade, existe vida e esperança. E esta chama pode crescer, se juntar a outras, esquentar, iluminar e impulsionar. E esta chama leva consigo amor e verdade. O amor sempre vence, a verdade sempre prevalece e a liberdade sempre vigora. Assim está a garantia do bem sobre o mal, da vida sobre a morte, da luz sobre as trevas e da bênção sobre a maldição. A liberdade sempre ressuscita ao longo da história. Os tiranos sucumbem, os mansos herdam a terra e os sábios brilham como as estrelas no firmamento, porque esses são livres e amigos da liberdade, o amor e da verdade. Esses viveram segundo os princípios éticos evangélicos e a vocação do ser humano criada à imagem e semelhança de Deus.
O barco não naufragou nas tempestades e chegaram ao porto seguro do reino de Deus. Perseveraram e foram salvos. A liberdade é a determinação de fazer o bem para si, para os outros e para Deus. Fora disso, não há liberdade, mas há libertinagem. Mesmo quando preso numa cama por conta de uma enfermidade, somente o homem livre é feliz. Portanto, fomos criados para o bem. Então é importante lembrar disso. Fomos criados para o bem. O valor da vida é infinito, da mesma forma como o é o da liberdade. Não existe dicotomia entre vida e liberdade, mas harmonia. Uma depende da outra. A vida germina, cresce e floresce na liberdade. E a liberdade é o que dá sentido à vida humana. É por isso que o Criador respeita tanto a liberdade humana e cuida para que ela não se desvie da caricatura da libertinagem, egoísmo e coisas parecidas. Então, meus irmãos, Judite é uma mulher livre e determinada a fazer o bem, disposta a dar a vida pela liberdade do seu povo. Quando soube do prazo de 5 dias que as autoridades dos judeus deram a Deus, caso ele não socorresse o seu povo, se entregariam ao general Holofernes. Militar e culturalmente começou a elaborar uma estratégia. Judite era muito bonita e atraente. Manassés, seu marido, lhe havia deixado ouro e prata, servos e servas, rebanhos e terras. E ela vivia disso. Ninguém podia fazer-lhe a mínima crítica, pois era muito temente a Deus. Judite mandou a serva que administrava seus bens chamar Cabres e Carmes, anciãos da cidade. Quando chegaram, ela disse. Então vejamos no livro de Judite, capítulo 8, versículo 11 seguintes. Ouça-me, chefes do povo de Betúlia. O que vocês disseram ao povo hoje foi um erro. Vocês juraram, obrigando-se diante de Deus a entregar a cidade ao inimigo, caso o Senhor não socorra vocês dentro de 5 dias. Quem são vocês para tentar a Deus, colocando-se hoje publicamente acima dele? Vocês que nunca entenderão nada, estão pondo à prova o Senhor Todo-Poderoso. Se são incapazes de sondar a profundidade do coração humano e entender as razões dos pensamentos dele, como podem sondar a Deus, Criador de tudo, e compreender a sua mente e entender o seu projeto? Não, irmãos, não queira irritar o Senhor nosso Deus. Ainda que não nos queira socorrer nesses 5 dias, Ele tem poder para nos proteger no dia que quiser, ou nos destruir diante dos nossos inimigos. Não pretendam exigir garantias sobre os planos do Senhor nosso Deus, porque Deus não é um homem que possa ser intimado. Deus não pode ser um homem que possa ser intimidado, nem algum ser humano que possa ser pressionado. Por isso, enquanto esperamos pacientemente que Ele nos salve, vamos suplicar-lhe
que venha em nosso auxílio. Se Ele quiser, vai ouvir a nossa voz. É verdade que em nosso tempo e hoje mesmo não tem havido entre nós nenhuma tribo, família, povo ou cidade que tenha adorado deuses feitos por mãos humanas, como acontecia outrora. Foi por isso que nossos antepassados foram entregues à espada e ao saque e caíram miseravelmente diante dos seus inimigos. Nós, pelo contrário, não conhecemos outro Deus além dele. Por isso, confiamos que ele não vai nos desprezar, nem se afastar de nossa gente. Se formos capturados, o mesmo acontecerá com toda a Judeia, e o santuário será saqueado. Então, deveremos pagar essa profanação com nosso próprio sangue. Nas nações onde estivermos como escravos, seremos responsáveis pela morte de nossos compatriotas, pelo exílio do povo da terra e pela desolação de nossa herança. Seremos, assim, motivo de caçoada e desprezo diante de nossos dominadores. Nossa escravidão nos fará ganhar o favor de nossos dominadores. Pelo contrário, o Senhor nosso Deus a transformará em desonra para nós. Portanto, irmãos, mostremos os nossos irmãos que a vida deles depende de nós e que nós depende a segurança do santuário, do templo e do altar. Agradeçamos ao Senhor, nosso Deus, por tudo isso, porque Ele nos está pondo à prova, como se fez com os nossos antepassados. Lembre-se do que Ele fez com Abraão, como provou Isaque e o que aconteceu com Jacó na Mesopotâmia da Síria, quando ele apacentava os rebanhos de Labão, seu tio materno. Deus os provou com fogo para avaliar o coração deles e está fazendo o mesmo conosco. O Senhor açoita os que deles se aproximam, para não se vingar, mas para torná-los conscientes. Então, meus irmãos, vemos na leitura a profundidade da espiritualidade de Judite e a firmeza da sua fé. Manifesta uma vida de profunda oração, meditação orante da palavra de Deus, esperança e amor. E assim Judite tornou-se naquele momento uma referência para o povo seguir adiante na luta pela sua dignidade, fé e liberdade. Todos já testemunhavam que Judite era sábia. Desde pequena, todos conheciam a sua inteligência e o seu bom coração. E não se enganaram. Naquele momento, ela foi a providência de Deus em favor do seu povo, como outrora ele levantou Abraão, Moisés e Josué. Deus sempre tem para salvar o seu povo em cada momento da história. E hoje Ele conta comigo e com você. Então, meus irmãos, eu repito, para finalizar esta vivência de hoje, Deus sempre vem para salvar o seu povo em cada momento da história. E hoje a história está conosco. Então hoje Ele conta comigo e conta com você.
Amém, meus irmãos? Amém, aleluia, amém. E nós finalizamos hoje a quarta vivência da semana. A vivência de hoje foi Judite, uma vida pela liberdade, no capítulo 8. Meus amados irmãos, minhas irmãs, que a palavra de Deus continue frutificando na sua vida. Faça agora a leitura de hoje em Judite, capítulo 8, e deixe a sua partilha aqui nos comentários. Assim vamos nos ajudando, um irmão edificando o outro no caminho da palavra de Deus. Encerramos a meditação. Convido você para fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Muito obrigado, meu amado irmão, minha irmã, pela sua participação e até a próxima meditação orante do grupo de evangelização do Discipulado de Jesus Cristo. Graça e paz.